Eu sou Walter Bardavil. Hoje, quinta-feira, 10 de setembro de 2015, você tem mais um encontro marcado com a gente. Na reprise, às 18h30 e logo após o Jornal União Brasil. Confira os destaques de hoje. Incompetência e erros do governo federal fazem Brasil perder grau de investimento e entra na lista dos países caloteiros. Se estava ruim, a coisa piora. Contas abertas. União já desembolsou mais de R$500 bilhão de diárias. Pode sobrar mais uma vez para o nosso bolso. Senador Eunício Oliveira afirma ser improvável que Congresso aumente impostos. Eleições de 2018 na ponta da língua. PDT anuncia que terá candidatura para a presidência. Susto! Clientes da Caixa Econômica Federal acordam com as contas zeradas na manhã de ontem. Isso e muito mais agora no Da Hora. E hoje aqui no Da Hora nós estamos com Donizete Arruda, que irá hoje participar ativamente do programa conosco. E com você também. Bom, Donizete, você está vendo aí a nossa política, como é que está? Muda ruim. Tudo, toda hora. A presidente Dilma está numa situação muito desgastada. E hoje foi criado um problema a mais para ela. Foi lançado um movimento pelo impeachment dela. Na Câmara dos Deputados foi lançado. A situação está tão difícil para ela que quando foram conversar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sobre a criação de impostos, ele disse que é mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro do que isso passar na Câmara. A presidente Dilma está perdida. Ela fez um discurso em São Paulo falando sobre mais médicos e sem ver nem para que ela mudou e foi falar de falta d'água. Então, a situação dela é muito complicada e delicada. Por quê? A perda do grau de investimento... Isso aqui é o que está pegando agora. Faz com que o Brasil criou a fama agora mundial, Standard Poor's, de caloteiro. Quem tem dinheiro no Brasil vai mandar levar de volta. Então, vai aumentar o desemprego, a recessão vai crescer e nós não temos para onde ir. Quem poderia ajudar a presidente Dilma? Tem dois personagens, Michel Temer e Lula. Os dois estão brigando para saber quem bate mais nela. A última conversa de Lula com a presidente Dilma foi tão dura que nem o pior opositor dela foi tão duro quanto a presidente Dilma. Com ela, a situação é muito delicada para a presidente Dilma e ela não escuta ninguém. Ela tem dois dos seus principais ministros envolvidos com o escândalo, Aloysio Mercadante e Edilson Silva. Lula quer que ela faça uma reforma. Michel Temer foi falar em ela quer criar 4 impostos. Na verdade, aumentar 4 impostos. Imposto sobre operações financeiras, CID, IPI e imposto de renda. Imposto de renda vai captar 30 a 35. Aí o Michel Temer foi defender só um, CID. Com o aumento do CID, vai aumentar 21% da gasolina. Ela arrecada 15 bilhões, mas a inflação é capaz de subir para 10%. Então não tem saída para a presidente Dilma. Ontem à noite, Joaquim Levy era meia-noite, estava na Globo, tão desesperado para convencer. Ele não convence ninguém. Os empresários já não querem Levy, o PT não quer Levy, ninguém quer Levy, e a Dilma dizendo, vamos fazer cortes. Quais são os cortes dela? Minha Casa Minha Vida não tem dinheiro. O Bolsa Família, o relator do orçamento, Ricardo Barros, diz que não descarta também cortar, reajuste já não vai ter, R$ 77. Então, é uma situação que é o seguinte, na hora do almoço não dá para dar notícia boa não, porque só tem coisa ruim. Quer dizer que o governo está perdendo a base política dele, não tem gestão, e o povo brasileiro agora fica sendo cobaia
dos riscos que ele joga para lá, jogando peteca. O jogo agora ficou de peteca, para lá e para cá, um joga para o outro, e os políticos não estão tomando posição. É isso que nós estamos vendo no mercado? Olha, a situação é muito delicada para a presidente. Ela não tem muita alternativa, não. A saída da presidente Dilma é o seguinte: ela não tem aliados, ela não tem base política, ela brigou com o Lula, ela brigou com o PT, ela brigou com o PMDB, ela brigou com todos. Ela não tem o que fazer. E há um claro divisor de água. O Senado e a Câmara. O que se faz, um ou outro desmancha. A gente poderia dizer o seguinte: o Senado votou uma reforma política sobre o que nós vamos, como vai ser as eleições do ano que vem. Tudo que o Senado votou, a Câmara desmanchou ontem. Que país é esse? Quer dizer, o Senado fez o que a sociedade queria, o fim do financiamento público. Ontem, a Câmara voltou. O Senado acabou com a ligação. A Câmara voltou. O Senado proibiu o carro de som. A Câmara voltou. O Senado proibiu, era só, a única coisa que o Senado fez que a Câmara deixou é só contra os 6 partidos, e serão 35 dias de televisão, 45 dias de campanha, e não tem mais apresentador em horário eleitoral gratuito. Você não tem emprego para você de apresentador, Walter, nem para mim. Então, o próprio candidato vai ter que ser o apresentador do programa. Só que Senado e Câmara não se entendem. Renan e Eduardo Cunha continuam cada vez mais inimigos, e a coisa está tão complicada que o líder do governo da Câmara, Guimarães, deu uma entrevista dizendo: a presidente não tirou o poder dos militares. Aí em seguida disse: tirou, mas vai voltar. Tirou, mas vai voltar. Quer dizer, é uma situação tão difícil, tão complicada para a presidente. Eu não sei como é que ela vai fazer. E a eleição aí, e a gente não está falando do maior problema dela, que é a Lava Jato e a denúncia contra a Mercadante e a denúncia contra Edinho Silva. Porque é o seguinte: o tesoureiro da campanha presidencial de Dilma foi Edinho Silva. E Edinho Silva despachava com a Dilma todo dia. Então, para onde você se vira num país, é a economia ruim, desemprego, dinheiro foi embora, bolsa caindo, e um dia dólar subindo. O Banco Central hoje foi obrigado a intervir, porque o dólar disparou. O brasileiro não pode mais ir para o exterior. Os estrangeiros que estão aqui, os investidores, estão levando seu dinheiro embora. O governador Camilo quer vender, foi à China vender o aquário. O esqueleto do aquário. Ninguém quis. O governador quer vender o centro de eventos. Ninguém quis. Ninguém quer comprar nada. E nós temos uma ligação aqui da Ana Helena. Diga lá. Alô, Ana Helena? Boa tarde. Boa tarde, Ana Helena. Gosto muito do programa, porque o programa não tem rabo preso, sabe? Muito obrigado. E nós estamos precisando de programa que não tenha rabo preso. Estou preocupada, preocupadíssima, não só eu, mas um monte de funcionário do Estado, que esse homenzinho aí do secretário, sei lá de que, da Fazenda, fica dizendo que o dinheiro vai atrasar. Mas, no entanto, tem dinheiro para pagar quase 1 milhão para um homem aí da Justiça. E o dinheiro que a gente paga de imposto não vale nada? Exatamente. Para onde vai esse dinheiro? Para onde? Para o bolso dos deputados, para o bolso não sei de onde? Olha, nós do Estado estamos preocupados, porque a gente tem filho, a gente paga conta, a gente come, a gente paga aluguel, e esse homem vem dizer que não vai mais pagar o funcionário. E outra coisa também estão dizendo, sabe o quê? Que é para não dar aumento. E não dá aumento por quê? Se não está arrecadando dinheiro. Olha, estou pedindo a Deus que o Heitor seja governador, porque eu ainda acredito um tiquinho de nada no Heitor, sabe? Na honestidade dele, porque ele atende o povo lá na Assembleia, não é aqueles que passam de paletó correndo, não. Ele atende, ele olha, ele ajuda, ele já tirou do bolso e dá. E o secretário de segurança dele tem que ser aquele outro, que eu até votei nele agora dessa eleição. Ok, dona Helena. Tem que ser secretário. Tá bom, dona Helena, nós vamos aqui exatamente falar sobre esse assunto aí do secretário aí que... Olha, Walter e dona Helena, primeiro o seguinte, não tem dinheiro não, tá? A União quebrou
tem 13 estados que não têm dinheiro para pagar folha, o Ceará é um deles. E eu tenho uma má notícia para a senhora. O secretário da Fazenda, Mauro Filho, estuda só tem dinheiro até outubro para pagar salário. Estuda a partir de novembro mudar a carga 8 horas por dia. A senhora, se for funcionária pública, será apenas 6 horas. E o seu salário será reduzido proporcionalmente. O estado do Ceará não tem dinheiro por conta do endividamento externo, que foi muito alto durante os últimos 8 anos do governo Cid, e esse endividamento começou a ser pago. Então o Ceará não tem dinheiro, várias obras prontas, UPAs, estão aí, não estão sendo inauguradas, o rombo na saúde hoje, o Camilo tem um rombo de 500 milhões de reais com fornecedores, não tem dinheiro, folha de pagamento ele só paga até outubro em dia, e não será surpresa se nós vivermos novamente um período, os mais antigos se lembram, quando o governador era Gonzaga Mota, das Gonzaguetas, nós vamos voltar a ter camiletas, mas não é um problema do Ceará, é um problema nacional. 13 estados não têm dinheiro nenhum. Rio Grande do Sul, Santa Catarina... O Rio Grande do Sul já quebrou, na realidade, né? Minas está pior do que o Rio Grande do Sul. Também. Aí então, mas o Ceará vive um momento muito difícil. Mas é noticiado, sempre foi noticiado no Ceará, que o Ceará está sempre numa boa, que o Ceará não deve, o Ceará é o estado de maior desenvolvimento do país. Mas aí agora a realidade vem... Está igual as contas da União, onde o Brasil é o melhor país do mundo para quem está lá em cima. Contaram com impostos, com empréstimos que não vão vir. Não vem porque é o seguinte, o Levi não vai autorizar nenhum novo empréstimo. O Ceará é um dos estados que mais deve dinheiro, mais beneficiado com empréstimo de BNDES durante a gestão dos 4 anos do governo Dilma, dos 4 primeiros anos do governo Dilma. Foram 2 bilhões de empréstimo do BNDES e esse dinheiro tem que ser pago. Então o Ceará hoje não tem dinheiro, não é aqui para dizer. E a Dona Helena, não há Heitor Ferrer que faça milagre, não há candidato nenhum que faça milagre. O Camilo está aí bonzinho, dialogando, e precisa dialogar, porque ele não sabe o que fazer. Ele está com as mãos na cabeça, porque a situação dele, ele recebeu, não é culpa dele, é uma herança maldita que ele recebeu. Ainda bem que ele é do diálogo, porque a situação é o seguinte... Nem combustível para a viatura tem. Quando ele tem 40% a menos de combustível. Então, quando o ladrão roubar, o soldado tem que ligar para o ladrão e dizer: ei, para aí que eu não posso te perseguir, não. Eu só tenho 40 litros por dia, não dá para te perseguir, não. Porque não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para combustível, não tem dinheiro para bala, não tem dinheiro para salário. O Ceará está igual ao Brasil, faliu. Agora, se o secretário Mauro Filho quiser dizer que não é verdade, é um direito dele. Aí estão contando com... Pode vir aqui agora. Vai ter que arranjar empréstimo e esse empréstimo não vai aparecer, porque não existe. Porque a presidente Dilma não tem dinheiro nem para ela. A coisa mais séria do mundo é, o Lula foi ao Paraguai e disse, não tem que acabar com os programas sociais. E o Ricardo Barros, que é o relator do orçamento, disse, vai acabar o Bolsa Família, vamos ter que mexer no Bolsa Família. A Dilma vai acabar FIES, vai acabar Bolsa Minha Casa Minha Vida, eis uma casa sumida. Nós temos mais um aí, o Assis. Boa tarde, Assis. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo, diga lá. Queria parabenizar aí o programa muito bom. Sempre a gente vem acompanhando. E queria fazer 2 perguntas. Certo. Queria saber se o governador antigo ele vai ser responsabilizado pelo que ele fez, pelas humilhações que ele fez com o servidor público. E a segunda pergunta é se o salário do Mauro Filho vai ser cortado também, e o salário dos deputados. Se for cortado o salário de todo mundo, aí todo mundo está no mesmo barco. Só isso mesmo, queria saber. E aí, o que é que você diz aí? O salário de deputado não vai ser cortado. O salário do Mauro Filho ganha como um deputado. Ele não é mais deputado, não. Não. Vai ser cortado, sim. O salário de secretário vai ser cortado. O governador vai cortar o salário de secretário. O Mauro Filho não é mais deputado, então vai ser cortado. Você acredita nisso? Acredito.
Tem que ser cortado. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Em cima, né? Agora, o que vai acontecer com relação ao Cid Gomes? Até hoje, a lei de corrupção dormita há 7 meses nas gavetas da Assembleia Legislativa. Tudo para poupar o Cid Gomes. Agora, você acredita que o Cid Gomes vai ser punido? Não. Agora, o Cid Gomes está envolvido em um escândalo bilionário que eu não acreditava. Tive um bate-boca pesado pelo telefone com o senador Ataídes Oliveira, presidente da CPI do CARF. CARF é o último recurso que os ricos têm para não pagar imposto de renda. Os ricos, quem são esses ricos? No Ceará tem rico. Quem? Alexandre Grandene, que tem fábrica no Ceará, não paga imposto de renda. Gerdau não paga imposto de renda. Então, Alexandre Grandene tem o melhor iate do mundo, o melhor jatinho do mundo, mas não paga imposto de renda. Então, esses ricos do Brasil deram um rombo no CAF de 216 bilhões. 216 bilhões. Recorreram e disseram que não iam pagar. E aí, fica por isso? Aí o seguinte, quem está envolvido nesse escândalo, segundo, não sou eu, nem a TV União, nem o da Hora, segundo o presidente da CPI, está sendo intimado agora para depor na CPI, convocado para explicar, envolvido o ex-governador Cid Gomes. Então ele vai explicar porque ele teria vínculos com empresas para beneficiar ele e mais 2 ex-ministros, Erenice Guerra e Silas Rondô. Agora, você sabe qual é o vínculo de Erenice Guerra com o Ceará, Walter? Você sabe de onde é o pai dela? De jeito nenhum. Cid Gomes é de Sobral, minha terra. Sobral eu sei. Você sabe que Sobral Cid, tinha um distrito chamado Forquilha, que hoje é cidade, a 10 quilômetros de Sobral. O pai de Erenice Guerra, que foi para Brasília, é de Forquilha. Erenice Guerra operava no CAF. É quem mais se beneficiou do CAF. E o Cid tinha um amigo lá. Eu não sabia disso, como você, telespectador, também não sabia. Isso aí é novidade para nós. O pai de Erenice é de Forquilha. Então o Cid vai depor como suspeito de envolvimento no escândalo de 216 bilhões Só 216 de reais. milhões, não é pouca coisa. Bilhões, é pouquinha coisa. Não vale nada. O Petrolão é 20. Dá 10 vezes o Petrolão. Tá? Agora, o senador Ataídes disse a mim que o Cid tem vínculos com 5 empresas. Eu digo, não é verdade, senador. O senhor está perseguindo, fazendo um jogo político, talvez aí de interesses de amigo seu dentro do Senado, contra o Cid Gomes. Cid Gomes, que é candidato a presidente, o senhor está perseguindo. Ele disse, não conheço nada, o jogo aqui é sério. Ele vai sentar, depor-se e explicar. E isso é em 15 dias que Nós isso vai vamos acontecer. agora para o nosso intervalo e vamos voltar com o capitão Wagner, lá da Assembleia. Bom, estamos de volta com Donizete Arruda e aguardando o sinal aqui da internet do capitão Wagner, que deu um probleminha. Mas, Donizete, André Figueiredo anuncia que PDT terá candidato próprio em 2018. E aí? O Ciro Gomes se filia dia 16 e é candidato a presidente. O outro candidato era o irmão Cid. Com esse problema no CAF, está meio difícil para ele. E o dinheiro? Mas tem dinheiro, né, para financiar a campanha, como é que é? Tem Pelo dinheiro. jeito tem muito dinheiro, né? Agora, o André Figueiredo perdeu totalmente o comando do PDT. O André financiou, é o homem mais rico do Cariri, chama-se Gilmar Bender. Anda de helicóptero, ele é o homem da Camargo Corrêa lá. Ele é quem produz toda a Havaiana usada no mundo. Milionário. Só não gosta de cumprir a lei. Sei. Certo? Gilmar Bender. Ele se filiou ao PDT pelas mãos de André Figueiredo. Só que o Cid Gomes foi lá, sabe o que é que fez? Botou ele para correr. Ele já está saindo do PDT. Já é corriqueiro, isso aí já faz parte. Porque hoje quem manda no PDT do Ceará, de boca é o André. No mundo real são os FGs, os Ferreira Gomes. Ferreira Gomes, né? Eles mandam. Então o André está dizendo aí a forma de querer se valorizar. Mas a situação dos já FGs... foi anunciado, eles vêm anunciando já há bastante tempo, 3 anos antes
da campanha política à presidência, eles já estão anunciando isso antes. Agora, eu não sei se isso é para ver se cola, porque, na realidade, eu creio que os Ferreira Gomes já tiveram, o Ciro já teve o tempo dele, pisou na bola. E hoje o Ciro virou um lobista, né? Nada contra os lobistas. Eu não sou falso moralista. Mas o que é que o Ciro é hoje? Um lobista. O Ciro hoje não passa de um lobista de um grande grupo empresarial chamado CSN, que não paga. Tá, a CSN é um dos grupos que levou para fora do Brasil 500 milhões de dólares. O Benjamin Steinburg, que tem que devolver esse dinheiro. Que é outro escândalo, é o Zelote. A gente estava falando do CAF. O Benjamin Steinburg levou 500 milhões de dólares. Mas até agora não foi anunciado pela mídia nacional. Saiu na mídia nacional, sim. Notinhas mas muito o Ciro suaves. tem ido lá. Foi lá para não permitir que o Benjamin fosse depor na CPI. Até agora o Benjamin não foi depor. Quem defende o Benjamin é o Ciro. O Ciro foi no Banco do Nordeste pedir emprestado 1,5 bilhão. O banco ia emprestar 1 bilhão. Foi que a presidente Dilma botou, opa, segura aí. Por isso que o Ciro meteu a lenha nela. 1 bilhão para a Transnordestina. E aí não saiu dinheiro. 1 bilhão, mais 1 bilhão. Já tinha saído dele agora já mudou. Tanto bilhão. O discurso dele já mudou. O Ceará é um lugar tão bom, segundo o meu amigo Zé Alberto Bardavio, que é aqui a gente fala de bilhão como se estivesse falando de uma moeda de R$1, né? É verdade. É 1 bilhão para cá, 2 bilhões para lá. Tostão, né? 1 bilhão como fosse um tostão, como o outro. Então o Ciro foi pedir 1 bilhão, e ele foi pedir 1,5 bilhão, levou 1 bilhão, aí a Dilma não deixou. Então o André Figueiredo fica agradando o Ferreira Gomes. Agora, os Ferreira Gomes levaram nos últimos dias várias rasteiras. Primeira rasteira do Ferreira Gomes, eles eram dono do PP. O Tasso Gereissati queria ficar com o PP, mas Ciro Nogueira deu o PP a Eunício Oliveira, e quem deve ser o PP é um deputado federal ligado a Eunício. Aí, outra rasteira que o Eunício deu nos Ferreira Gomes. Gilberto Kassab sabe que a Dilma está com seus dias finais, quer chegar perto de Michel Temer. Entregou o PSD e o PL a Eunício Oliveira. Você sabe quem vai ser o presidente regional do PSD, que hoje é a Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá, mulher do ex-vice-governador Domingos Filho, conselheiro do TCM? Cai para trás. É o vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena, PSD. E mais, você sabe quem almoçou ontem com Eunício Oliveira no seu gabinete, no 17º andar, e entregou o partido para ele no Ceará? É tão inacreditável a inocência dos Ferreira Gomes, que o Ciro entregou o Ministério da Educação e veio ser prefeitinho de Sobral, resolvendo as demandas do Veveu, que é um péssimo prefeito. O Ciro perdeu o PROS. O Eurípides Júnior, presidente nacional do PROS, entregou o PROS a Eunício. Aí agora, todos os aliados de Ciro, de Cid, Zezinho, precisam que o Eunício dê a carta. A cartinha para os caras saírem, que vão se filiar dia 28, quem vai ter que entregar no Ceará é um aliado do Eunício. O Odorico Monteiro virou aliado, vai do PT e vai para o PROS, aliado do Eunício. Senão não vai. Então o Eunício hoje controla no Ceará, ele junto com o Tasso, Chiquinho Feitosa, 9 partidos com um único objetivo: massacrar o Ferreira Gomes. Aí o André Figueiredo, coitadinho, você sabe qual é o melô do André Figueiredo, né? Gosto de maçã, do Vando. É aquela, eu sou um péssimo cantor. Aquela musiquinha, né? Doeu, doeu, ai. Porque perdeu tudo. Perdeu tudo. É igual o Heitor Ferre. Uma informação para você. Heitor Ferre estão divulgando, o Carlos Siqueira está convidando para amanhã. Para amanhã. Heitor Ferre não vai se filiar amanhã. Não se filia amanhã. Só Danilo Forte. Só Danilo, e tem mais, isso ele disse ontem. Só se filia também se, quando os Ferreira Gomes se filiarem, depois ele se filia, não antes. Isso é uma derrota do Danilo Forte, porque ele está anunciando que o Heitor vai, e ontem eu vou a reunião. Inclusive, no gabinete... Roberto Pessoa, tá rolando os bastidores, que o Roberto Pessoa, até ele mesmo falou que está sendo o corno da história, né, na realidade. Né? É o último a saber. Ele deve estar saindo do PSB e receber um convite para sair
do PSB, e o seguinte, e o Roberto Pessoa saiu, e o Heitor Ferrer não queria que o Roberto Pessoa saísse da presidência. Brigou até a última hora. Brigou até a última hora. Agora, e o PSB se isolou por conta disso. E o Danilo, o Tasso teve uma reunião ontem no seu gabinete, no nono andar do gabinete lá, daquelas escadinhas que tem lá das colunas do Congresso Nacional, isso, onde ele tentou, de todas as formas, convencer e fazer as pazes, ele e Roberto, para que o Roberto continuasse presidente e o Danilo adiasse a posse dele. Mas Danilo não aceitou. Então, a política está pegando fogo. Então, agora... Tu acha que Danilo tá querendo pular a cerca? Não, o Danilo... No sentido de ser Ferreira Gomes? De grupo, de ser Ferreira Gomes e tal? Olha, o Danilo... O Ciro nunca perdoará o Danilo. A briga é pessoal de Sobral. O Danilo não é de Sobral, é de Itapajé, mas viveu em Sobral. Essa relação dos dois jamais será estabelecida. O Ciro não gosta do Danilo e não perdoa. E quem manda no grupo dos FGs é o Ciro. Agora, o que tem aí nesse contexto? Muita gente está se enganando, porque a Câmara ontem aprovou a lei que foi aprovada no Senado, da janela. Só que tem que ser uma PEC, uma emenda constitucional. Sem PEC, não vale. E Eunice e Renan estão indo para a China e não tem PEC. Então, sem carta, você que é vereador, você que é deputado estadual ou federal, se mudar de partido, olha, o Mauro Benevides já prepara o processo para tomar o mandato de Danilo. O Danilo disse que tem uma carta do Michel Temer. Se a carta não aparecer, Mauro Benevides quer tomar o mandato de Danilo. Ele assume, imediatamente ele vai assumir. Não assume, ele recorre. Recorre. Recorre ao TRE, recorre ao TSE para tomar o mandato e não é uma coisa fácil. E aí, para você ver, né? Bom, nós vamos para mais um intervalo. Ganhar um dinheirão é... Voltamos, estamos aqui com Donizete com a quentinha. Prisão em Jaguaruana. De quem? Olha, a prefeita Ana, conhecida como Barbiguel, muito bonita a prefeita, foi preso lá Germano Nunes. Ela é do PT e o PT gosta de dar emprego, né? Ela criou... O capitão já está com a gente aqui de volta. Que bom, porque ele comenta isso, como é que ele vê. Ele é secretário de Finanças, capitão, da Secretaria de Saúde. Ou seja, ele cuida do dinheiro da Secretaria de Saúde. Ele foi preso com cocaína. Eu queria saber o que é que a prefeita Ana acha disso. O seu homem do dinheiro, na verdade, é um traficante. Quer dizer, ela está sob suspeita, né? Ela tem que demitir ele e abrir investigação, porque o fato dele, até que ponto esse dinheiro da saúde era usado para alimentar o tráfico? Até que ponto, capitão, o tráfico do Ceará, o Comando Vermelho está se infiltrando na capital e dando as ordens aqui? Palavra com o senhor, capitão. Boa tarde, Donizete. Boa tarde, Walter. Queria parabenizar mais uma vez a TV União aí por estar com um programa cada vez mais dinâmico. Agora com a presença do Donizete apresentando o programa. E dizer, Donizete, que o mínimo que a prefeita pode fazer realmente é isso, é demitir o secretário, mandar abrir uma investigação para ver se não tem envolvimento de recursos da saúde do município com essa questão da droga. Infelizmente, a gente já teve, no final do ano passado, uma vereadora do PT também que foi presa lá no município de Salite por envolvimento com tráfico de drogas, com assaltos e diversos outros crimes, e agora, mais uma vez, envolvimento de pessoas públicas, de políticos, né, o secretário municipal do município de Jaguaruana envolvido com o tráfico de drogas. Isso mostra que o que o Donizete falou não é nada de absurdo. Infelizmente, a política está inserida aí no tráfico de drogas. As aeronaves que foram presas com cocaína no estado do Ceará, a gente tem o registro de uma das aeronaves ter sido apreendida justamente dentro de uma fazenda de um político da região de Pedra Branca. Então a gente vê que há um envolvimento político. Isso é preocupante, porque na hora que o político, que há um envolvimento político com o crime organizado, só quem perde com isso é a população. Esperamos aí que a polícia possa dar uma resposta, que o judiciário possa dar resposta também, e a prefeita tem mais que a obrigação de demitir esse secretário e de fazer uma investigação nas contas da prefeitura. O capitão, a prefeita Ana Tereza, ela está toda ciente de que o problema é muito sério. Prefeita Ana Tereza de Jaguaruana. Agora,
Como inibir que o tráfico hoje tenha tantos candidatos disputando a eleição? Eu não tenho provas, eu sei, mas assim, até o dinheiro do Banco Central está financiando a eleição. Tem um tesoureiro do Banco Central que é candidato a prefeito no ano que vem. Como é que a gente consegue... É absurdo, Donizete. Entendeu? A Polícia Federal já sabe disso e investiga. Tem presidente de Câmara no Ceará, pelo menos 2, que comandam o tráfico de drogas de suas cidades. E da região metropolitana, pelo menos, parece que tem gente com tráfico. O que fazer para isso, capitão? A polícia vai, mas a justiça tem problema, tem medo. O que é isso, capitão? Olha, Donizete, graças a Deus a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal têm feito a parte dela, no sentido de colocar atrás das grades os grandes criminosos do país, né, os grandes políticos, os grandes empresários que estão envolvidos com diversos atos de corrupção. Essa denúncia que você traz, na verdade, ela tem um fundo de verdade muito grande, há envolvimento aí de pessoas, de traficantes na política no município de Quixadá, no município de Canindé, em diversos outros municípios, há envolvimento de traficantes na política local, e por conta disso a gente passa por um risco muito grande, que na hora que o traficante, além do poder econômico, tem a força política para influenciar as decisões dos municípios, dos estados e da União, a gente vai passar por um problema mais grave ainda do que a gente já está passando. A única solução, como você falou, é que realmente a Polícia Federal possa dar uma resposta, o Judiciário seja enérgico nesse caso e extirpe essas pessoas da política, porque na hora que esses vereadores, deputados, prefeitos, pessoas que têm envolvimento com o crime organizado. Você falou aí de um caso grave, de um tesoureiro que financiou o esquema, o assalto do Banco Central, ser candidato aí no município. Eu não sei quem é, mas você deve estar falando que você tem fonte para trazer essa informação. É muito perigoso e a gente espera que a Polícia Federal possa agir o quanto antes para resolver esse problema grave. O dinheiro é do PCC, o dinheiro é do Banco Central e eu sei quem é, mas é o seguinte, eu acho que a polícia não garante a mim segurança para eu denunciar. E eu não vou enfrentar o PCC, porque o PCC, nem o governador de São Paulo enfrenta o PCC. Imagina eu. O senhor, depois eu lhe conto, o senhor tem mais coragem do que eu. Eu sou frouxo, então o senhor denuncia. Nós temos aí um ouvinte agora aí, que é o Ayrton. Alô, Ayrton. Boa tarde. Boa tarde, Ayrton. Ayrton de... Eu sou o inspetor Ayrton Lopes, aqui de Paracuru. Ok. Eu queria parabenizar o programa, principalmente com a participação aí do Donizete, muito obrigado, que é uma fonte de sabedoria. Obrigado. E com a participação também do Capitão Wagner. Eu queria fazer só um comentário a respeito da aprovação não as drogas, né? Não discriminar as drogas, criminalizar. Eu acho que esses ministros estão ficando doidos, porque é sabido que a droga comparado com a cachaça, você começa bebendo 1 litro de cachaça, depois vai baixando para meio litro, vai ficando bêbado, baixando para uma garrafa, quer dizer, a proporção que passa o tempo, vai diminuindo a bebida, você vai se embriagando, chegar ao ponto que até com cheiro. A droga é o contrário, você começa com um cigarro de maconha, vai fumando, pouco mais não dá mais certo, tem que aumentar para 2 cigarros, e assim sucessivamente, termina na cocaína no parque. Então é lamentável que esse ministro esteja pensando nisso. E outra coisa, sem dizer, no meu serviço de policial, que você com 6 meses de uso de droga, de maconha, ele tem a célula do cérebro lesionada, neurônio. E difícil para se recuperar, todos nós sabemos disso. Okay. Então, parabéns pelo programa. Okay, e eu espero a Deus que não consigo isso. Ok, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E aí, Donizete? Não, só, capitão, eu estava brincando a história, que é muito séria a questão hoje, capitão. E coragem a gente tem, fica brincando, porque se não brincar não dá para enfrentar. Tem que relaxar um pouquinho. Tem que relaxar. Agora, a situação da polícia é muito séria por conta da crise do governo do Estado. O senhor que tem combatido tanto aí os cortes, a falta de condições de trabalho. Os policiais reclamam porque o Camilo recebeu um Estado falido. E aí, como combater a criminalidade se não tem nem combustível, capitão? A gente fica brincando aqui, porque a polícia não tem condição básica, precisa de estrutura para combater o PCC. O papel do jornalista é abrir espaço e noticiar, não é
ser o algoz do PCC. A gente enfrenta riscos de vida permanente. E inclusive, foi já debate na Assembleia Legislativa a respeito desse assunto de estar matando o radialista, o jornalista, o comunicador de um modo geral. O comunicador, ele tem que comunicar. Ele não pode estar sendo alvo e até hoje de banditismo. O crime do Gleudson parece que é um crime comum. Entendeu? O senhor fez pronunciamento, quer dizer, até hoje o governo prendeu responsabilidade. Ali tem envolvimento de gente política. E não é uma só. Mais de gente política grande. Então ele tem que resolver. E a polícia nem sempre, o senhor sabe mais do que eu, tem seus limites. Capitão. É verdade, Donizete. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que você falou. Desde o começo do ano eu tenho falado da minha preocupação com esse corte que o governo estadual fez na parte da segurança pública, ele cortou 20% do custeio. Isso tem afetado o combustível das viaturas, tem afetado a comunicação das viaturas, a manutenção desses equipamentos, a aquisição e a manutenção de armamento, de colete balístico e a condição de trabalho desses profissionais. Então não dá para cobrar do profissional que arrisca diariamente a sua vida. Já foram 11 policiais que foram assassinados esse ano, 57% a mais do que no ano passado. Então esse policial está colocando a sua vida em risco. Infelizmente o Estado não está dando o alicerce necessário para ele prestar um serviço de qualidade para a população. Os números, infelizmente, começam novamente a crescer em relação aos homicídios, em relação a assaltos. A população está assustada, mas não é por conta de outra coisa não, Donizete, é justamente por falta dessa estrutura. Na hora que o cidadão liga para a viatura, que a viatura não vai para o local porque não tem combustível ou porque está danificada, isso gera uma sensação de insegurança muito grande na população. E como você viu, na semana passada a gente até noticiou aí no Da Hora, não só o PCC, mas o Comando Vermelho também está instalado aqui na nossa cidade. O traficante do Comando Vermelho, travestido de pastor de uma igreja evangélica, foi preso na nossa cidade, comprovando que está o Comando Vermelho, está o PCC, o crime organizado se instalou aqui no estado do Ceará por conta da facilidade da ação desses criminosos. Infelizmente, você deve ter acompanhado também o escândalo que foi o envolvimento de pessoas do judiciário, também em habeas corpus, em situações que beneficiavam esses presos, e por conta de tudo isso é que o crime organizado acabou se instalando aqui no nosso estado. A situação não é fácil, não. Não é fácil, não, e nós estamos de mãos atadas. Nós estamos refém da segurança pública. Na verdade, nós estamos refém da segurança pública. Não é mais nem dos bandidos, porque eles que estão comandando, na realidade. Eles inverteu a coisa. Quem manda são eles, e nós passamos a ser refém de quê? Da segurança, porque a gente espera que a segurança pública do Estado, ela tome uma posição. Ela tem que resolver essa situação, tanto no interior do Estado, como na capital. Deixa eu só fazer uma observação para o Donizete. Deixa eu trazer a notícia para o Donizete. Eu me atrasei aqui para o link do programa. A gente estava até agora numa discussão de um voto de congratulação ao prefeito Roberto Cláudio. O deputado professor Teodoro fez um voto de congratulação por uma homenagem que o prefeito Roberto Cláudio recebeu e dizer que ele era o melhor prefeito do estado de Ceará. Estava entre os 30 melhores prefeitos. E por conta disso, a gente ficou discutindo até agora, porque muitos deputados estavam contra votar essa congratulação, porque discordavam do prefeito Roberto Cláudio ser considerado o melhor prefeito do estado. Então, por conta disso, mais de uma hora de discussão, foi aprovado o voto de congratulação, mas com 8 votos de deputados contra essa postura. Foram 15 a favor e 8 não concordaram com essa congratulação por conta de realmente não acreditarmos que a gestão do prefeito Roberto Cláudio seja uma gestão que mereça essa homenagem. Eu não tive acesso ainda, capitão. A Câmara mudou. Só lembrando aqui, nós temos menos de 1 minuto para o encerramento e temos as considerações finais. Só para dizer que eu não sei se a gente vai poder continuar falando de política, porque eu não sei se a Câmara tirou. O Senado havia liberado tudo. Então, não sei se a Câmara tirou isso, que era bom esse debate político com todo mundo. Tomara que a Câmara não tenha tirado. Eu vou pesquisar isso e aviso ao Walter para a gente conversar. Ok. Deputado, as considerações finais. É só agradecer a participação novamente, Walter, parabenizar por você estar levando nas costas o programa com novos participantes. Parabenizar o Donizete. Amanhã está voltando, Alfredo. Alfredo está de volta aqui. Sou demitido hoje. Não, está demitido não. Se quiser estar amanhã também, a gente pode vir participar. Você é sempre bem-vindo. Prazer trabalhar aqui com você hoje, capitão. Suas Obrigado. Considerações. Fiquei muito feliz do convite, Walter, capitão. Sempre convidado, estarei aqui. Tá? Obrigado pelo convite. Agradeço a você, Donizete, pela presença que engrandece o nosso programa, engrandece ao jornalismo cearense, e a você que também fica sabendo
na ponta o que está acontecendo, não só no Ceará, mas também no Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe a você, nos abençoe e nos guarde, nos livre da bandidagem. E até amanhã.